Olá pessoal, boa tarde a todos que estão aí conectando com a live Jornada com Deus. Quero dar as boas-vindas a você que está entrando aí no Facebook, no YouTube. Quero dar as boas-vindas a você da Rádio da Casa que está aí conectadinho com a gente para aprender mais da Palavra de Deus, amém? Estou muito feliz de poder estar aqui com você hoje e eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, amém? Eu tenho certeza que você vai ser edificado hoje, porque quando Deus traz uma palavra, Ele revela esta palavra. A palavra revelada é a maior bênção que nós podemos carregar. Você sabia que tudo que Deus fez foi através da palavra? Então, quando a palavra é lançada, quando a palavra é declarada, essa palavra ela tem vida. Ela não volta vazia, como a Bíblia nos diz. E tudo aquilo que a gente precisar viver, nós precisamos declarar. Por isso que é terrível quando a gente fala negativo contra nós mesmos ou contra a nossa família. E é terrível quando nós amaldiçoamos ao invés de abençoar. Às vezes até no momento de raiva, né? No momento de nervosismo, no trânsito, até vezes um estranho, nós não devemos, queridos, amaldiçoar ninguém, amém? Nós não devemos blasfemar, nós não devemos murmurar, nós devemos glorificar a Deus, deixar Ele ser Deus na nossa vida, porque todo mundo tem oportunidade, né? Todo mundo tá passando por algum problema, até aqueles mais, assim, que tá mais bravos aí, brigando na rua e que não conhecem o Senhor Jesus ainda. Eles também estão passando por problemas, só que a maneira deles lidarem com o problema é, né, sendo usados pelo inimigo, vamos dizer assim, porque é Satanás que governa. E a gente tem que ter misericórdia, né, da pessoa no fim da história. Então eu quero dar mais uma vez boas tardes, né, que aqui é meio-dia, horário da Flórida. E aí, onde você está? Eu sei que no Brasil 1 da tarde, mas tem gente aí em outros países? Bota aí, bota um recadinho aí pra gente, tá bom? Pessoal da Rádio da Casa aí, passa aí um WhatsApp para Claudinha, fala da onde você está nos ouvindo, tá bom, Cláudia? E também o Fábio, do meu carinho a vocês, viu? Por essa abertura de porta aí da gente poder estar falando, né? Daquilo que o Senhor tem nos dado. Eu costumo dizer que eu assim, raramente eu falo assim, Deus me deu uma palavra. Porque eu acho que Deus já deu a palavra. Ele deu a palavra dele, está na Bíblia. Mas existem revelações específicas. E o que eu gosto de falar é daquilo que eu estou vivendo com o Senhor. Daquilo que eu tenho experimentado com o Senhor, amém? Porque se a gente for falar, vamos dizer assim, Deus falou comigo isso. Tá havendo uma confusão muito grande aí, porque às vezes as pessoas falam, Deus falou isso para mim, mas está completamente contrária à palavra de Deus, né? Tá em rebeldia contra as autoridades espirituais que Deus instituiu na nossa vida, está contrário àquilo que Deus fala, porque Deus nunca vai quebrar um casamento para te abençoar, Deus nunca vai prejudicar alguém em benefício seu. Ele é poderoso para abençoar todo mundo, certo? É claro que tudo que a gente faz tem efeito e tem consequência, né? Então as pessoas do mundo também, eles também vão colher consequências das coisas erradas. Não quer dizer que é Deus que está punindo, isso quer dizer que eles estão colhendo consequências ruins. E nós também. O sol nasce para o justo e para o ímpio. O que nós precisamos entender é que existem promessas que são para os servos de Deus, que são para os filhos de Deus. E essas promessas é o que nós temos que aprender para a gente tomar posse delas, amém? Então eu gosto de falar que eu prefiro pregar, ministrar ou ensinar aquilo que Deus tem feito na minha vida, amém? Mais do que falado, né? Porque a gente se engana muitas vezes.
Mas a experiência de vida que você tem com Deus, não tem como você se enganar. Você sabe porque você sabe o que Ele fez na sua vida, amém? Bom, hoje nós vamos basear esse estudo em 1 Samuel 16. Eu quero falar um pouco para você sobre as escolhas de Deus, tá? Eu quero estar falando para você sobre quando nós somos escolhidos e o porquê desta escolha. O que será que Deus viu em cada um de nós para ter nos escolhido? Esses dias eu li um negócio muito interessante que alguém postou. Diz assim, Moisés foi um assassino, como Paulo também. Moisés era gago, Paulo foi um assassino, Pedro foi um covarde, Jonas fugiu do chamado, Abraão era velho, Lázaro estava morto. Como será que você está? Deus não escolhe os qualificados, Ele qualifica os escolhidos, certo? A gente já ouviu essa frase aí algumas vezes, e é isso aí. Então eu achei interessante, porque cada um de nós foi encontrado de uma maneira por Deus, tá bom? Eu fui encontrada de uma maneira, você de outro, o outro de outra. Cada um de nós tem uma maneira que Deus nos encontrou. Não vou dizer que é a maneira que nós viemos para Jesus, porque na verdade, queridos, a gente, se fosse por nós, a gente estava no mundo ainda. A gente não escolheu a Deus, Ele nos escolheu. E a maneira que Ele nos achou no momento que a gente mais carecia de um socorro ou de ouvir a voz dele, são diferentes, as maneiras são diferentes. E aqui nesse versículo, no capítulo 16 de 1 Samuel, nós vamos ver qual a maneira que Deus achou Davi. A palavra de Deus diz que Deus achou Davi. Queridos, disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, que era de Belém, porque dentro dos seus filhos me provi um rei. Em outra tradução está dizendo, porque entre os seus filhos escolhi um rei. Então quer dizer que Deus, os olhos dele estão olhando na terra para escolher as pessoas. Deus, ele deseja a salvação de todos, mas ele tem uma escolha específica. O filho que ama mais o pai, ele vai dar mais atenção para o pai, é ou não é? Tem filhos de todas as maneiras. Eu mesmo tenho 3, cada um é de um jeito. Mas aquele que ama mais a minha companhia, ele vai me ligar mais vezes. Assim é também com Deus. Deus, ele quer filhos e ele tem filhos. Mas a maneira como ele se relaciona com esses filhos é diferente dependendo, agora entra a nossa parte. A escolha vem dele, né? Ele nos escolheu primeiro. Mas agora vem a nossa parte de buscar a companhia de Deus. A Bíblia diz que a oração, ela é respondida, toda a oração de fé é respondida. Mas aqueles que de madrugada buscam ao Senhor o encontrarão. O Senhor ama todos nós, mas aqueles que de madrugada buscam ao Senhor, o Senhor os deixa encontrar. Você vê a diferença? Então quer dizer que se eu for filho, eu vou continuar sendo amada por Deus. Mas se eu for um filho mais chegado, eu vou entrar na intimidade de Deus. Amém? Porque a intimidade de Deus são para aqueles que o buscam, o qual ele dará a conhecer os seus mistérios. Ele não dá a conhecer os mistérios dele para quem não busca, quem não dá tempo para ler a palavra, para orar. Se você fala que ama o Senhor, você tem desejo e a necessidade de estar perto, né, do Senhor.
Bom, mas vamos voltar aqui na nossa história. Então Samuel fala para Deus, como que eu vou? Porque se o rei Saul souber que eu fui a Belém, ele vai me matar. E o Senhor diz para ele, toma contigo um carneiro e leva com você e diz, vim sacrificar ao Senhor, convide a Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-se ao encontro dele os anciãos de Belém, ou seja, os líderes, do qual Jessé era um deles, porque Jessé já era um homem idoso. E eles estavam com medo e perguntaram, é de paz a tua vinda? Sucedeu que entrando eles... ele ainda responde aqui, é de paz sim, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que entrando eles, viu Eliabe, que era o mais velho, e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Quer dizer, Samuel era o profeta. Ele podia saber, né? Ou não. Mas ele também era humano. E ele olhava com os olhos. E ele olhava o exterior da pessoa. Porque Saul era o homem mais alto, mais bonito, jovem mais bonito de Israel. Quando Saul foi escolhido, Samuel tinha essa concepção que Deus ia escolher outro bonitão. Outro com uma aparência maravilhosa. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, ou seja, ele era bonito e era alto, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê vê o exterior, porém o Senhor vê o interior. Então, chamou Jessé Abinadab, que era o segundo, filho, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este eu escolhi. Então chamou Jessé a Samá, porém Samuel disse, tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu nenhum destes. Perguntou Samuel a Jessé, porque até então o pai não fala que tem um outro filho, Tão desprezado que era Davi. Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa até que ele venha. Deus dando honra àquele que é desprezado. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Que bonitinho, Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Oh, glória a Deus! Tomou Samuel o chifre do azeite, ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Tendo-se retirado de Saul, o Espírito do Senhor da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Queridos, vou parar por aqui. O Espírito de Deus saiu, deixou Saul, no mesmo momento que o Espírito de Deus entrou em Davi. Deus tinha escolhido Saul para ser rei e deu o Espírito dele a Saul. Tanto é que se você voltar aqui na palavra, em próprio 1 Samuel, você vai ver que ele chegava a profetizar, ele estava profetizando junto dos profetas. O Espírito de Deus estava nele, mas ele era um cara difícil. Ele era rebelde, ele fazia as coisas precipitadamente, ele não obedecia à voz de Deus através do profeta, porque o profeta era a voz de Deus na época. Então, Deus falou, chega, ele já deu, não aguento mais. Ele faz o que ele quer, ele está buscando outros deuses, olha que coisa horrível. Ele estava começando a ir atrás de falsos deuses.
e de idolatria. Então o Senhor disse a Samuel: para de ter pena dele, porque eu já rejeitei. E quando Deus rejeita, está rejeitado. Amém? Agora, eu vou te falar algo um pouco mais para frente. Como fazer para mudar essa rejeição? O que o Saul não fez. Ele não fez. Ele foi rejeitado e ele continua errando, até que chegou o momento da morte dele. Agora, Davi recebe óleo na cabeça dele. Não sabe o que aquilo representa. Porque depois daquele dia, a vida de Davi mudou. Mas eu quero falar para você, querido, hoje, que Deus nos escolhe no pasto da vida. Davi estava com o rebanho do pai. Ele estava apacentando o rebanho do pai. Quem apacenta está no pasto. Muitas vezes estamos apacentando problemas na nossa vida e somos humilhados e estamos escondidos atrás de 7 homens mais fortes, de homens poderosos, de irmãos que são maravilhosos, cheios da unção, são do exército, da linha de frente do exército do rei. Saul era aquele que estava na frente, que era o general desse exército, e tinha chamado os filhos de Jessé para guerrearem no seu exército. Davi não era do exército. Davi ficava com o pai. Davi ficava aonde estava o rebanho do pai. Uma situação bem simplória, bem simples, né? Uma posição sem destaque algum. Alguns estudiosos acreditam que Davi era filho bastardo de Jessé, porque no Salmo, acredito que 51, ele fala: e em pecado me concebeu minha mãe. São ideias, eu não tenho nada aqui que eu posso falar para você, é isso exatamente. Mas uma coisa eu sei e eu posso te falar: Davi era o mais humilde dos filhos de Jessé. Davi era aquele que tinha um coração para com Deus. Deus está buscando homens e mulheres que têm um coração para com o Senhor, que se importa com as coisas do Senhor, que desejam as coisas do Senhor. Davi era esse que estava lá no campo, lá no pasto da vida dele, com umas ovelhinhas que são serzinhos tão ignorantes, que não têm expressão nenhuma. E ele estava fazendo o que? Ele estava defendendo aquelas ovelhas, protegendo com a vida dele. Ele lutou contra leão, contra ursos, ele fez aquilo que ele tinha que fazer dentro da humildade do trabalho dele. Quando você está nos bastidores da sua vida e não fica tirando selfie do bem que você faz, quando você está fazendo bem sem olhar a quem, quando você está fazendo bem e não buscando poderes, não buscando o seu nome ser glorificado, quando você está fazendo a vontade de Deus, quando ainda você é pequenininho, esses são aqueles que Deus busca. A palavra de Deus nos diz que Deus busca adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, a palavra de Deus diz que Deus busca. A palavra também nos diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, buscando quem o obedece, quem o glorifica, quem faz a vontade dele. O Senhor está buscando, queridos. Deus está buscando. Hoje, o Senhor está buscando adoradores. Hoje, o Senhor está buscando homens e mulheres que têm um coração segundo o coração de Deus. Hoje, Deus está buscando quem o obedece. Quem não está buscando seu próprio interesse. Quem está buscando seu próprio interesse não tem o coração segundo o coração de Deus. Tem um coração segundo o seu próprio coração. Então, quando nós vemos aqui no primeiro capítulo, no primeiro versículo do capítulo 16 de 1 Samuel, onde Deus fala: chega de defender o indefensável, chega de ter pena de quem eu já não tenho pena mais, de quem eu já estou discipulando. Ele fala para Samuel: vai buscar outro rei, porque eu já encontrei entre os filhos de Jessé aquele que é segundo o meu coração.
Amém? Deus não olhou para a aparência de Davi. Davi era ruivo, tinha uma boa aparência, mas ele era baixinho, ele não era alto igual o outro irmão dele. Era um menino ainda. Devia ter o quê? 15 a 17 anos. Ele era humilde. O que é ter um coração como um coração de Deus? O que você acha que é? Escreve aí nos comentários. O que é ter um coração segundo o coração de Deus? A moçada aí da Rádio da Casa, manda aí para Claudinha. Qual que é a sua ideia de ter um coração segundo o coração de Deus? Nunca pecar? Não. Não é o caso na vida de Davi. Davi foi adúltero. Davi foi um assassino. Né? Ele matou Urias, porque enquanto ele matava na guerra não é considerado assassino. Mas matar Urias foi um ato de crueldade. Davi foi um péssimo pai, pelo menos para Absalão. Então, falar que é pecado, não, ele nunca pecou. Não, não é isso que significa ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. O que você acha que é? Ser um bom pai, já falei que não era. Ser um bom rei, ele também não foi um bom rei. Muitos achavam ele um rei muito ruim. Simei julgava ele enquanto ele fugia de Absalão. Ele era um marido fiel? Acho que não, porque ele arrumava a mulher uma atrás da outra, né? Mas o que justifica Davi é o fato de que toda vez que ele era repreendido pelo profeta, mais uma vez eu falo, a boca de Deus, Davi se arrependia e chorava. Então veja bem, ele traiu a confiança do melhor amigo, ele matou um dos homens mais fiéis a ele para ter a mulher deste homem. A mulher teve um filho. Deus falou, esse filho eu não escolhi. Eu vou levá-lo. E Davi jejuou, clamou pela vida desse bebê. Ele sentiu que era pecado dele que estava matando essa criança. Isso é um coração, segundo o coração de Deus. Você sabe quando você erra e você clama por misericórdia. Você sabe quando você erra e você se humilha e pede perdão. Sabe, uma das coisas que eu mais admirava no meu marido era o coração dele. Ele foi um louco na vida, ele foi um cara das drogas, ele teve muito tempo, ele demorou muito tempo para se libertar da bebida. Das drogas foi rápido, mas a bebida foi assim, parece que estava entranhado nele, parecia assim uma doença. Mas sempre que ele fazia algo errado, ele se rastejava e chorava na presença de Deus. Ele clamava a Deus, ele se humilhava para mim também, para me pedir perdão. Ele não tinha orgulho, ele era uma pessoa autêntica. E dessa forma, Deus, que conhece o coração, sabe até onde essa pessoa aguenta para não pecar. Porque uma pessoa que tem um coração segundo o coração de Deus é uma pessoa rara. Não são muitos. Olha aí no meio de Israel todo quem Deus escolheu. Não foi um concurso de reis. Deixa eu pegar aqui todos que têm um coração segundo o meu coração e vou colocá-los aqui e eles vão fazer uma campanha e eu vou mostrar quem é que tem um coração melhor de todos os que têm um coração segundo o meu coração. Não. Foi um. Naquela geração foi um. Então quem tem um coração como o coração de Deus é raro. E Deus ama de uma forma rara também, de uma forma especial. Eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo hoje que têm esse coração, que o Senhor chamou porque tem um coração maleável para ser ensinável, tem um coração
que não se deixa levar pela soberba. Infelizmente, não é sempre que a gente vê isso. Infelizmente, não são todos os pregadores, não são todos os pastores, não são todos aqueles que estão na frente de um ministério poderoso. O coração é enganoso, queridos. A Bíblia diz que ele é desesperadamente corrupto. Se nós dermos lugar ao nosso coração, nós vamos pecar contra o Senhor. O nosso coração precisa estar conectado, vamos dizer assim, amarradinho com os desejos de Deus. Quando você estiver desviando um pouquinho, você tem que puxar o freio de mão e falar: Senhor, tem misericórdia da minha vida, sonda-me e conhece-me, como Davi. Davi sabia que o mundo podia oferecer muito para ele. Davi era fiel no pasto, mas Davi também foi fiel no trono. Davi foi fiel enquanto ele usava roupas rasgadas. Ele foi humilde enquanto ele usava roupas rasgadas, mas ele também foi humilde no trono. E os salmos dele revelam esse caráter de um homem que tem um coração segundo o coração de Deus. Sonda-me, Senhor, e conhece-me. Quando ele via que ele estava começando a ficar muito cheio de vanglória, vê se há algum caminho mau aqui. Guia-me pelo caminho eterno, não me deixa cair. Quando seus valentes ouviram ele falar: ai, quem me dera que eu pudesse beber das águas de Belém. E Belém estava sitiada pelos filisteus. Eles foram à noite, bem de mansinho, e conseguiram pegar água para Davi. E trouxe para o chefe deles, trouxe para o rei deles. E ainda nem era rei, ainda era fugitivo de Saul. E ele estava ali diante daqueles homens, derrubando aquela água como libação, ou seja, como sacrifício. Os meus homens sacrificaram, eles poderiam ter morrido. Sabe o que quer dizer isso? Eu sou igual, eu não sou melhor que vocês. Não é porque vocês foram lá pegar essa água que eu vou beber, à custa da vida de vocês. E era por isso que ele tinha um exército tão fiel a ele. E como era o exército de Davi? Eram homens que a sociedade rejeitou. Eram pessoas que ninguém dava o menor valor. Eram fugitivos, eram pobres, endividados. Como você está hoje? Será que você também está fugindo de alguma coisa? Está endividado? É pobre aos olhos dos homens? Talvez na igreja ninguém te dê valor porque você é apenas um servo. Como que é o teu coração? Será que o teu coração está se deixando amargurar porque A mais B, que é líder, não te vê como Deus te vê? Queridos, eu quero dizer para você nesta tarde que o Senhor vê o coração, o homem vê o exterior. É assim, sempre foi assim, sempre será. Não tem como mudar, porque nós somos falhos. Nós somos falhos. A verdade é essa. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O próprio apóstolo Paulo reconhecia isso. Eu sou falho, eu sou fraco, eu sou necessitado. Senhor, cuida de mim. Cuida de mim, Senhor, porque quem que vai me livrar dessa pobreza de cabeça? Que eu olho para o exterior em vez de olhar para aquilo que a pessoa... Eu julgo a pessoa, né? Nós julgamos as pessoas. Então, nós precisamos lembrar que Deus escolheu um homem. Ele fez uma aliança com Abraão, porque Abraão também tinha um coração segundo o coração de Deus. Abraão era velho. E Abraão era um homem... O quê? Talvez idólatra, né? Porque afinal de contas ele vivia... O pai dele era construtor de estátuas. Ele vivia num povo, diante de um povo, junto com um povo que era idólatra. Mas Deus, eu acho que ele enxergou o que estava lá dentro de Abraão. O que está aí dentro do teu coração?
Será que está aí dentro do seu coração é um desejo de fazer justiça? Você vê tanta injustiça no mundo e você não aceita? Ou você já aceitou? Não te dói o coração ver que crianças estão morrendo numa guerra sanguinária, uma guerra sem sentido? Não te dói o coração ver pais enterrando filhos? Ou você só olha para sua família, para o seu mundo? Então Deus olhou para o coração de Abraão e viu que Abraão não era igual aos outros. E ele fez um desafio: Abraão, sai da tua parentela e vai para um lugar, eu vou te mostrar, não precisa saber agora não, você confia em mim? Então só anda. E ele foi. E em tudo Abraão foi testado por Deus, até mesmo a fidelidade para com o filho que ele esperou tantos anos para ter. Ele ia sacrificar o filho dele pelo Senhor, porque Abraão aprendeu a andar com Deus. Em Hebreus fala que Abraão sabia que mesmo que ele matasse aquele filho, Deus era poderoso para reverter essa morte, trazer de volta o filho dele, porque havia uma promessa. Quando sabemos da promessa de Deus, e é por isso que estamos aqui hoje estudando, nós sabemos da promessa de Deus, nós não precisamos ter medo daquilo que Deus nos pede. Amém? E Davi foi aquele menino que estava lá no pasto, esquecido, mas Deus não esqueceu dele. A galera ia comer, e todo mundo assentou para ceiar. Ele não ia comer. Ele estava lá esquecido. Os irmãos não chamaram ele. O pai não chamou ele. Precisou Samuel falar: tem mais ninguém não? Tem mais filho não? Ah, tem um que está lá no campo. Ah, mas ele é muito novo, é o meu caçula. Chama. Como você está é a forma que Deus te encontra. O pasto que você está no dia de hoje é aonde Deus vai te encontrar. Se o seu coração for um coração como o coração de Deus, se você se importa com o fraco, o necessitado, se você importa com o próximo, se você deseja ver esse mundo melhor e não aceita essa injustiça, se você é uma pessoa que quer ver vidas salvas, você tem um coração como o coração de Deus. Se você não sente esse amor, essa compaixão, essa necessidade de abençoar as pessoas, peça a Deus para abrir teu coração. Peça a Deus para tirar a frieza do teu coração. Porque, queridos, a pior coisa que pode acontecer é o Senhor nos rejeitar, como ele fez com Saul. Amém? A pior coisa que pode nos acontecer é Deus falar: deixa aí vivendo, mas já rejeitei, porque ele não matou Saul imediatamente. Ele ainda treinou Davi para ser um guerreiro. E agora eu quero falar para você aonde Deus treina e aonde Deus dá o descanso também. Davi foi chamado então, no capítulo seguinte nós vemos que ele foi tocar a harpa para o rei, porque Davi sabia tocar harpa muito bem e o Espírito do Senhor estava em Davi. Então, tudo que saía daquela harpa, saía de forma a trazer paz a quem ouvia, porque era a unção do Senhor que ele dedilhava ali. As palavras que Davi falava, a maneira como ele se portava, o Espírito do Senhor estava sobre Davi. Mas o Espírito de Deus, ele não só nos dá uma maneira de nos portarmos, paz, serenidade, dons, talentos, ele também nos habilita. E ali, naquele dia onde Davi entrou no palácio para tocar harpa para o rei, começou a escola de Davi. Começou a escola da habilitação, e a escola do Senhor é no deserto. Deus habilita a gente no deserto. Logo em seguida, Saul saiu para guerrear contra os filisteus. Nós conhecemos essa história. Jessé era um homem muito velho já nessa época. Ele pediu a Davi para ir lá levar comida para os irmãos. Quando chegou lá, ele escuta aquele gigante amaldiçoando o exército do Deus dele.
E ele, daquela mesma maneira, simples, coraçãozinho puro, ele fala, quem é esse incircunciso? Que queria dizer na época, né, o cara que não era de Israel, que não era escolhido de Deus, para afrontar o exército do Deus vivo. Pode deixar que eu vou lá, mas você é um pivete ainda. Você é um moleque, bota aqui minha armadura. Não conseguiu dar um passo com a armadura do rei. Falou, não, rei, fica tranquilo. Eu já defendi minhas ovelhas, já matei leão, já matei urso. Esse gigante aí não é nada para o meu Deus. Não é nada para mim. Não é nada para o meu Deus. Porque tudo que eu faço em nome de Deus. Eu não faço nada para ter glória própria. Eu faço as coisas em nome do Deus de Israel. Essa é a mentalidade daquele que tem um coração segundo o coração de Deus. E ali foi ele, nós conhecemos a história. E ali ele passou a morar com o rei. Ali ele passou a ser perseguido pelo rei, porque o rei ficou com ciúme dele. E nesse momento de perseguição foi quando ele então foi para o deserto, se escondeu, né, na gruta de Adulão, ficou ali por muitos anos. Queridos, Deus nos habilita e nos dá legalidade espiritual no deserto da vida. Amém? Não fique triste porque você está no deserto, não. Porque quanto mais deserto você passa, mais habilitado você é. Amém? Eu quero ler para você o que aconteceu quando João Batista morreu. João Batista, em Marcos 6, morre, né? Jesus deveria estar muito triste por causa da morte do primo dele. E ali nós vemos que os discípulos, os apóstolos, né, voltaram à presença de Jesus, relatando tudo que tinha acontecido, porque eles tinham saído, eles tinham orado, eles tinham feito várias coisas. E daí Jesus chama os apóstolos e fala para eles assim, no versículo 31, vinde, repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto ser numerosos os que iam e vinham. Então Jesus, mesmo com dor no coração de ter perdido seu primo, se importou com aqueles discípulos, aqueles apóstolos, que tinham ido cuidar daquela multidão que aproximava-se de Jesus. Foi ali que foi feita a multiplicação do pão e do peixe. E ele chama os discípulos, os apóstolos, vinde descansar no deserto. Queridos, o deserto é um lugar interessante na nossa vida. Você sabia que no lugar da sua aflição, você pode encontrar o maior descanso para a sua vida? Olha o que é isso. Presta atenção nessa frase. Você sabia que no lugar da sua aflição, no deserto da sua vida, você pode encontrar a maior paz do mundo? Tem pessoas que perdem um casamento, estão passando pela acusação do cônjuge, pela perda financeira, mas encontram uma paz, porque já não tem mais uma briga dentro de casa. Tem pessoas que perderam o ente querido, que estava enfermo, que estava sofrendo, mas recebe uma paz de não ver mais aquele ente querido em tanto sofrimento. Tem a saudade, mas não tem mais a trabalheira que tinha e vê o amado passando por luta, por dor. Você sabia, eu vou repetir para você, porque isso é uma chave na tua vida. Não tenha medo do deserto, queridos. Não tenha medo do deserto. O deserto nos habilita e o deserto nos consola também. Jesus pega seus discípulos, pega aqueles homens que estão ali na linha de frente com Jesus e cuida de um, cuida de outro, ora por um, ora por outro. Eles estavam cansados, acabamos de ler isso. Eles estavam cansados e Jesus fala o que para eles? Vinde descansar
no deserto. Não é interessante isso? Por que será que Jesus chamou eles para descansar no deserto? Eles atravessaram e foram para o outro lado, onde tinha um deserto. Por que ele não falou, vamos descansar aqui nesse barco? Vamos deixar a aguinha bater e a gente vai para lá e vem para cá, que é bem relaxante, não é verdade? Mas não é isso que Jesus falou. É vinde descansar no deserto, porque eles estavam indo e vindo. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus grande multidão e compadeceu-se deles, porque era como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. E disse, é deserto este lugar, e já é avançada a hora, despede para que eles possam comer alguma coisa, né? Os discípulos falaram para Jesus, porém Jesus lhe respondeu, nós mesmos vamos dar de comer. E foi aqui que aconteceu a multiplicação, né? Uma das multiplicações do pão e do peixe. Era deserto este lugar, mas mesmo no deserto não vai faltar trabalho, queridos. Mesmo no deserto, você vai ter que trabalhar. Mesmo passando pela dor da perda, passando pelo sofrimento, você vai trabalhar e você vai achar descanso, porque o Senhor é com você. Se o seu coração for um coração temente, um coração que busca agradar ao Senhor, Ele fará com que o deserto da sua vida floresça. O seu deserto não será um deserto seco, um deserto sem água, um deserto sem palmeiras, um deserto sem oásis. Não, o seu deserto vai florescer. Amém? Em nome de Jesus, que neste dia o teu coração, que você possa orar a oração de Davi. Senhor, sonda o meu coração, prova-me. Davi dava abertura ao Senhor para prová-lo. Ou seja, me joga no deserto de novo e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Em nome de Jesus, eu quero orar por você e declarar sobre a tua vida que esse deserto que você está atravessando será um lugar de descanso, será um lugar, sim, de habilitação, de tratamento, de provação, de trabalho, mas também de descanso. Amém? Em nome de Jesus, Senhor, eu oro pela tua igreja, eu oro pelo teu povo que deseja te conhecer. Senhor, que o Senhor encontre entre este povo homens e mulheres que tenham o coração segundo o coração de Deus. Que o teu coração seja visto no coração de cada um. E se há alguém que não tem ainda esse coração, se há alguém, Senhor, que está tão endurecido pelas dificuldades da vida, Senhor, troca esse coração de pedra, põe um coração de carne e dá um tempo, Senhor, de aprendizado. Dá um tempo, Senhor, onde essa pessoa possa abençoar aqueles que estão sofrendo, para elas também se sentirem valorizadas, porque quando a gente está fazendo a tua obra, o Senhor vai nos abençoando. Muito obrigada, Senhor, por esta palavra. Eu oro para que o Senhor dê um fim de dia ainda maravilhoso para os teus filhos e muita experiência contigo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia! 1 Samuel 16. Tenha um coração maleável, tenha um coração ensinável, tenha um coração segundo o coração de Deus e saiba, o deserto que serve para te ensinar, para te provar, te habilitar, também traz descanso para a tua alma. Te amo em Jesus, até a semana que vem, hoje à noite, live da vida, ok? Eu dou meu beijo, meu coração a vocês, pessoal da Rádio da Casa, pessoal que está aí assistindo essa live, e a gente volta na quarta que vem com mais um estudo e hoje à noite orando. Deus te abençoe. Tchau, tchau.